Província Cisplatina, a solução dos nossos problemas, vamos anexar o Uruguai. Parte 0202 final. Madrugada do dia seguinte. Santana do Livramento, RS. Ainda no dia anterior, logo após a reunião, General Paranhos acionou o 3º e o 5º Exércitos para deslocarem, cada um grande destacamento para Santana do Livramento, alegando exercícios rotineiros. Foi com surpresa que os comandantes militares do Sul foram avisados da presença do General Paranhos e do próprio presidente Maqueta na fronteira sul interagindo com a tropa. General Paranhos não perdeu tempo e se apresentou como o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, recém-nomeado. Mas todos ficaram perplexos ao saberem do verdadeiro propósito da operação. Com os primeiros raios do sol, veio a fatídica ordem: adentraremos com a infantaria motorizada no território uruguaio, rumo a Montevideo. Ao perceber os sinais de alvoroço dos comandantes militares do Sul, em repúdio àquela aventura desmesurada e inconsequente, General Paranhos os enquadrou: o antigo chefe do Estado-Maior perdeu o cargo e está trancafiado em casa por atitudes como essa. Resolveram obedecer, já que o resto da tropa estava em polvorosa. Presidente Maqueta e General Paranhos foram liderando os destacamentos dentro de um blindado. Ocorre que todo o Uruguai estava em júbilo. O feito fantástico daquele pequena grande nação sul-americana deixou o país inteiro em balbúrdia. Ao perceber a presença de um grande contingente militar passando por suas avenidas e estradas rumo à capital, os uruguaios associaram aquilo a um desfile comemorativo em virtude do tricampeonato de futebol. Por isso, passaram a saudar o comboio. Surpreendido com aquilo, presidente Maqueta tirou suas próprias conclusões e comentou com o general Paranhos: "Veja, general. O povo uruguaio nos apoia. Eles entendem nossos melhores anseios." General Paranhos complementou: "É compreensível, senhor. O atual governo do Uruguai é esquerdista, alinhado com aqueles organismos internacionais repletos de comunistas. Estão cansados de tanto sofrimento e exploração." De pronto, presidente Maqueta passou a sorrir e retribuir os acenos. General Paranhos o acompanhou. Mas aquele contexto durou pouco. O emblema da ENFA que os blindados brasileiros ostentavam revelou que se tratava da presença indesejada de forças estrangeiras em território uruguaio. As notícias correram e chegaram à capital Montevideo antes do comboio militar brasileiro. O Uruguai era governado por Tian Azurdia, político experiente que fez carreira no corpo diplomático, para depois assumir cargos na administração pública. Seu nome foi lançado na campanha presidencial por conseguir abarcar o apoio de um leque considerável de nomes políticos das mais variadas tendências. Ao ser informado da presença de tropas brasileiras em território uruguaio, não quis crer. De início identificou a informação como uma brincadeira, uma galhofa, uma patuscada. Um mau grado querendo perturbar o clima festivo. Contudo, não tardou a receber a confirmação da presença militar. Entre ações descoordenadas, dado a surpresa e o espanto da ação inconsequente, e a tentativa de contactar Brasília para um pedido de explicações, percebeu-se que o comboio estava a menos de 1 hora da capital, tempo suficiente apenas para que o presidente Tian reunisse o seu ministério. Pressionado por seus comandantes militares sobre uma eventual reação, o presidente Tian apenas respondeu: "Não faremos nada. Decretarei Montevideo cidade aberta. Não quero conflito." Os comandantes militares passaram a argumentar sobre a possibilidade de uma eventual reação se bem coordenada. O presidente Tian rechaçou a ideia. As informações que chegam é que estão usando o 3º Exército e o 5º Exército em peso. Não temos a mínima chance. A Força Aérea Brasileira possui caças de 4ª geração. Senhores, não temos como fazer frente a isso. Um assessor sugeriu um pedido de SOS à comunidade internacional. Diplomata experiente, presidente Tian respondeu de forma reticente: "De certo. Mas não esperem que uma esquadra norte-americana venha em nosso socorro. Infelizmente não temos petróleo tal qual um país do Golfo Pérsico." Por fim, concluiu: "Senhores,
Estamos por nossa conta. Ao ser sugerido que deixasse Montevideo e se refugiasse em um lugar seguro, presidente Tian descartou por completo, sem antes assegurar esse mesmo tratamento aos seus familiares. Por fim, suplicou ao seu ministério: só temos um trunfo a favor, nossa astúcia. Por isso, confiem em mim. Início da tarde. O comboio militar brasileiro chegou a Montevideo e se dirigiu à Torre Executiva, o edifício em que funciona a sede da Presidência do Uruguai, localizada na histórica Praça Independência, no centro da cidade. Ao adentrar na cidade, o presidente Maqueta e o general Paranhos ainda acenavam para o público. Mas logo perceberam que não colhiam mais sorrisos. Pelo contrário, as expressões eram fechadas e sisudas. Afinal, as notícias correram mais rápido que o comboio. Por outro lado, não se depararam com nenhuma resistência. À medida que atravessavam os principais pontos da cidade, General Paranhos ordenava a permanência de um blindado. Foi com grande satisfação que o presidente Maqueta ligou para Brasília e comunicou aos seus assessores o pleno êxito de sua empreitada. Imediatamente, um grupo de assessores, chefiados por Tabete, se serviram do avião da presidência e se dirigiram para Montevideo, escoltados por caças Gripen NG Brasil. No meio da tarde estavam na companhia do presidente Maqueta, que, acompanhado sempre do general Paranhos, sitiava a Praça Independência. Os uruguaios olhavam aturdidos, mas não esboçaram qualquer reação. Tabete, logo que se encontrou com o presidente Maqueta, comunicou que a imprensa já havia noticiado e eram notícia no mundo inteiro. Atrevidote organismos internacionais contactaram Brasília na tentativa de obter uma explicação para aquilo, acompanhadas de incontáveis notas de repúdio. Presidente Maqueta deu de ombros, a carruagem passa e os cães ladram. Em compensação, as ruas brasileiras estavam em festa. Era a forra em virtude do lance do VAR. Quando o presidente Tian tomou ciência da presença do presidente Maqueta na Praça Independência, aos pés da Torre Executiva, solicitou que seu ordenança entregasse uma mensagem: se o presidente Maqueta garantisse a vida de todos os uruguaios, ele o receberia na Torre Executiva para tratativas. Mais fácil que imaginei, asseverou Maqueta. O presidente Maqueta se dirigiu respeitosamente à ordenança. Disse que as vidas dos uruguaios estavam garantidas em virtude do modo pacífico e festivo de como receberam os irmãos brasileiros e em breve seriam apenas um povo. O ordenança lhe prestou uma breve reverência e foi comunicar a resposta ao presidente uruguaio. No início da noite, presidente Maqueta, general Paranhos e o assessor Tabete tiveram sua entrada franqueada na Torre Executiva. Foram recebidos no gabinete presidencial pelo presidente Tian Azurdia na presença de todo o seu ministério, previamente instruído pelo presidente Tian a permanecer em silêncio, sob qualquer circunstância. O presidente Maqueta não escondia seu ar de satisfação. O presidente uruguaio, sem perder a compostura, o interpelou: por que o senhor invadiu o meu país? Espero que não seja por causa de lance de variations. Presidente Maqueta riu primeiro para depois responder: não se trata de uma invasão, mas de uma anexação. A afirmação contundente do presidente Maqueta causou comoção no lado uruguaio. Como forma de justificar a anexação, expôs sua inusitada teoria sobre a correlação entre Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil e crescimento econômico. Disse que ao formarem um só país, reivindicariam juntos o reconhecimento dos campeonatos de 1924 e 1928 do Uruguai como mundiais e se tornariam uma só nação decacampeã do mundo e alcançariam um crescimento econômico a dar inveja a qualquer chinês. Por fim, arrematou: vocês terão o privilégio de participar de uma nação que alcançará uma grandeza nunca antes vista. O presidente uruguaio reclinou a cabeça e comentou consigo: é pior que imaginei. O presidente Tian permitiu que o presidente Maqueta extravasasse todo o seu delírio, para então indagar: e nessa anexação, qual será a situação jurídica do Uruguai? Presidente Maqueta, general Paranhos e o assessor Tabete se entreolharam por uma eternidade, pois ninguém havia pensado nisso.
Após cochichos intermináveis, o próprio presidente Tian sugeriu: seríamos o 28º Estado da União? Exatamente, disse o presidente Maqueta. O senhor já tem um nome para esse novo governo? Presidente Maqueta teve a oportunidade de exercitar a diplomacia, dirigindo-se ao presidente Tian, tendo em vista que Vossa Excelência foi tão comedido em compreender os novos designs de nossa grande nação, creio que se o senhor continuar solicito a este imperativo, não vejo obséquio que o senhor continue no governo do novo Estado, pelo menos até a próxima eleição. Presidente Tian assentiu com um leve sorriso para depois continuar: creio que esse mesmo tratamento deve ser estendido ao nosso parlamento, que assumirá a forma de Assembleia Legislativa com rendimentos condizentes a um parlamentar brasileiro. Presidente Maqueta vacilou, mas respondeu: de certo. O presidente uruguaio então apontou para um grupo de militares que estava presente no gabinete e disse: oficiais uruguaios devem ser integrados ao novo exército desta nova nação com a mesma patente e remuneração idêntica aos oficiais brasileiros, tanto os da ativa como o da reserva. Sem dúvida, foi a resposta com tom reticente do presidente Maqueta. Presidente Tian continuou: uma grande nação não pode desamparar seus anciãos, seus inválidos, seus necessitados. É condição irrevogável da nossa parte que eles passem a ser custeados pelo Tesouro Brasileiro, com os mesmos vencimentos. Presidente Maqueta assentiu, já não tendo mais como orçar a dimensão dos gastos que assumia. Por fim, concluiu o presidente uruguaio: queremos ser integrados no Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios e ter direito à nossa parte na divisão de recursos públicos. Havendo concordância da parte brasileira, a anexação foi celebrada com um aperto de mão entre os presidentes. Assim que os brasileiros deixaram o gabinete, os ministros uruguaios, que permaneceram em silêncio como solicitado, avançaram contra o presidente Tian. O que você fez, Tian? Você acabou com o Uruguai. Com absoluta calma, presidente Tian respondeu: pelo contrário. Eu salvei o nosso país. Só peço 2 meses e tudo voltará a ser como antes. 63 dias depois. Os vencimentos dos parlamentares, militares e servidores uruguaios sofreram um brutal reajuste para se igualarem ao dos seus pares brasileiros. Como parte do acordo, o Tesouro Brasileiro começou a bancar as aposentadorias uruguaias, cujo salário mínimo é 50% maior que o brasileiro. Os gastos começaram a onerar demasiadamente as contas públicas brasileiras a ponto do ministro da Fazenda cogitar uma nova CPMF. Os brasileiros, ao perceberem quanto custaria a odisseia, puseram o pé no chão, recuperaram o juízo a tempo perdido. Entenderam que disputas futebolísticas jamais devem extrapolar as 4 linhas do campo, quanto mais usurpar a soberania de um país irmão. A toque de caixa, o Congresso brasileiro promoveu o impeachment do presidente Maqueta por infringir uma série de artigos de lei. E tudo voltou como antes, no quartel do Abrantes. Fim.